Então, olha só. Como eu falei para vocês, aqui que ventrículo é esse? Quarto ventrículo. Quarto ventrículo, né? Se eu tiro esse cerebelo, eu vou visualizar esse buraco. Qual que é o nome do buraco que eu já falei na aula anterior? Cavidade intercalada. Fossa romboide. Tá? Que é essa mesma região. Ela tá aqui embaixo? Isso, exato. Se eu tirar aqui o cerebelo, pegar aqui, ó, tô pegando essa parte. Tirou o cerebelo, que eu vejo esse aqui. Se vocês observarem, o nome da cavidade fossa romboide, mas aqui também está passando o líquor, que é o quarto ventrículo. Esse quarto ventrículo não forma um Vzinho? Conseguem ver esse Vzinho final? Sim. Se eu faço um corte aqui, a ponta desse V é uma das estruturas adicionais do roteiro, que é o óbix. Por que eu coloquei estruturas adicionais? Porque depois a gente vai falar de patologias no sistema nervoso e eu vou falar muito dessas estruturas. Então eu preciso que vocês aprendam aqui na anatomia. Nesse óbix é onde a gente faz diagnóstico da encefalopatia espongiforme bovina. Esse nome chique, vulgarmente, é chamado como doença da vaca louca. Provavelmente vocês já ouviram falar. Sim. Não. Mal morto, para fazer o diagnóstico, tem suspeita para confirmar ou não, porque às vezes o povo não quer mais importar carne. Você tem que ter um diagnóstico preciso, tá? Então aqui no óbix eu faço esse tipo de diagnóstico, tá? Continua. Aqui desse lesão, você disse, identifica o interior do ventrículo lateral, no meio da posição, caldo lateral do assoalho e... Olha só. Se eu pego o ventrículo lateral aqui, o Roberto preparou uma peça pra gente, que ele fez um corte mais profundo, e eu estou visualizando duas massas no interior do ventrículo lateral. Essa massa mais rostral, ó, tá vendo aqui o ventrículo? Na frente, rostralmente ao ventrículo, tá até azulzinho aí. Essa massa é chamada de núcleo caudado. E essa massa caudal, tá vendo que forma aqui uma voltinha aqui, que tem outra massa? Essa massa caudal ao ventrículo lateral é chamada de hipocampo. Essa região do hipocampo é extremamente importante, por exemplo, para fazer diagnóstico de raiva em pequenos animais. Eu acho muita lesão aqui, músculo de inclusão, enfim, lesão, sem detalhes, de raiva nessa região do hipocampo. Caudal, lá dentro do ventrículo lateral. Tá? Só um minutinho. Se eu pegar aqui essa região, qual que é mesmo? Eu esqueci o nome aqui desse azul. Ah, que bonitinho, núcleo caudal. Eu vou fazer um corte nessa região aqui. E a peça que eu vou ver... Isso. Então, olha só, para vocês entenderem. Aqui está o ventrículo lateral, cortei rostralmente para eu conseguir ver. Essa massa aqui que foi danificada, tá vendo que perdeu um pouquinho de tecido? É o núcleo caudado. Tá vendo que tem um risquinho no meio, que tá vindo da substância branca, faz um risquinho aqui no meio. Olha esse risquinho bem aqui assim, ó. Tá vendo que a cor é diferente? Que é substância branca dividindo substância cinzenta. Esse risquinho é outro nome que vocês vão inserir, que é chamada cápsula interna. Essa cápsula interna tem várias doenças que afetam especificamente aqui. Por exemplo, uma doença que eu falei, inclusive para outra turma, quando o equino se alimenta, por exemplo, com milho mofado, ele pode desenvolver sinais neurológicos. E aí a doença a gente chama de leucoencefalomalácia, porque atinge essa região de substância branca. O diagnóstico principal, a localização, principal para eu conseguir fechar o diagnóstico é a cápsula interna. Se eu fizer o corte para cá, eu vou dar um falso negativo, não vou ver lesão. Mas se eu pego a cápsula interna, eu vou lá ver, olha, o animal foi intoxicado. Então esse diagnóstico pode ser feito com animal morto? Só morto, exato. Tá? E aí, aqui por fora, lateralmente, não tem outra corzinha mais rosinha? Que parece lá o núcleo caudado, só que do outro lado. É outro núcleo da base, que é chamado núcleo putamen. Então a cápsula interna, ela separa os núcleos da base. O mais medial, núcleo caudado. O mais lateral, núcleo putamen. Tá? Importante, os núcleos da base é substância cinzenta e a cápsula interna é contínua com substância